Eu sou Marcelo Nascimento, canal Pesqueira Histórica. Essa é a estreia de um quadro que eu batizei com o nome provisório, mas que certamente vai ser o definitivo, né? Conexão Simbrense, que é baseado naquele quadro do podcast lá em 2017, do podcast de Pesqueira Simbres, que é o podcast do canal do Pesqueira Histórica, né? Na verdade, o podcast ele existe antes do canal. Inclusive, ele está fora do ar porque eu estou com uns problemas com o servidor de rede. Estou resolvendo para colocar o podcast de volta no ar. Mas o quadro é para a gente falar de história, porque o foco do canal é esse, mas de uma forma mais livre, para a gente se comunicar. Vou ler comentários, falar de alguns acontecimentos, todos voltados para a história, diferente dos programas normais do canal, que tem um roteiro, né, que é feito antes da gravação, para a gente não se perder no tema e falar de uma forma que fique mais didática. Os vídeos aqui desse quadro não vão ter roteiro, vai ser um quadro geral, né, com assuntos aleatórios, mas todos com foco na história. E para essa primeira edição, eu queria começar com agradecimentos. O primeiro é meu agradecimento para o Rotary Clube de Pesqueira. Eu recebi uma homenagem do Rotary, esse certificado aqui de reconhecimento, de gratidão, pela produção daquele vídeo sobre os 50 anos do Rotary Clube em Pesqueira. O certificado diz assim: certificado de gratidão, certificamos que o historiador Marcelo Oliveira Nascimento colaborou para a divulgação e preservação da história do Rotary Clube Pesqueira ao produzir vídeos sobre os 50 anos deste clube. O certificado foi assinado por Geraldo de Freitas, meu amigo Geraldo, e pelo presidente Diego Eliaquim de Andrade, né, que eu conheci recentemente, mas foi um contato muito bom. Ele é uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, muito importante para o Rotary, o atual presidente, que, pelo que eu percebi, com uma excelente gestão, e é uma pessoa muito querida, muito cordial, uma pessoa sensacional e que me proporcionou essa alegria, ele e os seus companheiros do Rotary. Isso foi no dia 29 de dezembro passado, 29 de dezembro de 2022. Esse certificado aqui vai ter um lugar especial aqui em casa. Muito obrigado mesmo ao Rotary Clube de Pesqueira. Outro agradecimento é para o Padre Expedito Nascimento. O Padre Expedito, ele é um dos maiores conhecedores da história da Igreja de Pesqueira. Eu diria que ele e Padre Eduardo Valença são os maiores conhecedores da história da Igreja de Pesqueira. E Padre Expedito, além de ser uma inspiração e uma fonte para mim, com tantas conversas que a gente teve sobre a história da Igreja e também com os artigos que ele produzia no jornal, infelizmente no extinto jornal Pesqueira Notícias, né? O jornal que foi extinto após a morte do seu fundador, o jornalista Francisco Neves. E lá o Padre Expedito escrevia muito sobre a Igreja de Pesqueira, inclusive uma série sensacional sobre os bispos que governaram a diocese pesqueirense. E o Padre Expedito, ele foi responsável pela correção do meu último livro, que é esse aqui, A Matriz de Santa Águeda. Ele fez a correção final e fez, para mim, o mais importante, a correção dos termos canônicos que eu usei aqui. Ele, como um conhecedor bem maior do que eu sobre a igreja, então uma pessoa mais que competente para fazer a correção desse livro. E esse agradecimento ao Padre Expedito agora é especificamente pelos presentes que ele me deu recentemente. Esse folheto aqui, esse livreto sobre a vida de Dom Augusto Álvaro da Silva, que foi o primeiro bispo de Floresta. Infelizmente é um personagem histórico muito importante, mas que é negligenciado pela história local, né? Pela história municipal pesqueirense. Pouco se fala em Dom Augusto Álvaro. Ele foi o primeiro bispo de Floresta, aquela diocese, a mesma diocese que depois foi transferida para Pesqueira, embora alguns puristas não queiram, não aceitem, mas essa é a verdade histórica. Ele foi o primeiro bispo de Floresta, diocese, depois pesqueirense. Um grande personagem, um grande homem da igreja. Aí, e também esse livro aqui, O Escola de Heróis. Encadernação antiga, bem bonita, uma edição antiga. Outro livro
também presente do Padre Expedito, Um Anjo do Brasil, que é um livro que conta a história do Frei Caetano de Messina, que vocês devem lembrar que foi o frade capuchinho, missionário, responsável por tantas obras, né, no interior do Nordeste. Mas para a gente, especificamente, em se falando de Pesqueira, ele foi responsável pela restauração da Igreja Matriz de Simbres, que estava no estado ruinoso em 1852, e ele também foi responsável pelo início da construção da Matriz, né, hoje Catedral de Santa Águeda. Foi ele que, ele pessoalmente, ele literalmente sentou a primeira pedra, né, a pedra fundamental da Matriz de Santa Águeda, ele com suas próprias mãos, por isso que eu digo literalmente. Outro livro que o Padre Expedito me deu é o Traços de Minha Vida, que é uma autobiografia do Monsenhor Arruda Câmara. Outro nome muito importante da história da Igreja de Pernambuco, diria até do Brasil. É uma figura muito interessante. Outro livro aqui, História Eclesiástica de Pernambuco. Um livro também muito importante, edição antiga, eu acho, se a memória não me falha, é a primeira edição, não sei se houve outra, é de 1922, está aqui com encadernação, é um livro antigo, também muito bom. Esse aqui, eu vou começar a ler rapidamente. O do Frei Caetano de Messina eu já li, porque eu tinha uma cópia dele, mas esse aqui vai ser uma das minhas próximas leituras. Então, Padre Expedito, meu sempre muito obrigado. E mais um agradecimento, dessa vez a Dr. José Carlos Freire. Dr. José Carlos é um homem muito culto, é um dos pesqueirenses mais cultos que eu já conheci. Ele me presenteou, ele gosta muito de história, inclusive ele me presenteou a mim e a Sivônia, a cada um de nós ele deu um livro. Esse aqui, ó, Estas Verdades, de Gilles Lepore. É um livro que conta a história da formação dos Estados Unidos da América. Eu estou muito curioso para ler. Vai para a fila de leitura, será um dos próximos. Eu acho que depois que eu ler o História Eclesiástica de Pernambuco, eu devo ler esse aqui. Não só pelo conhecimento, né? Todo conhecimento é bem-vindo, claro, mas também eu estou curioso para ver o estilo, né? O estilo do texto de Gilles Lepore, que serve como inspiração para mim, né? Quem produz, quem escreve, é sempre bom conhecer novos autores, né? Levando-se em consideração que é um autor nunca lido por nós, então vale a pena sempre conhecer estilos diferentes para a gente se inspirar e aprimorar o que a gente produz. Então eu agradeço a Dr. Zé Carlos. Sivônia também agradece, ela me pediu inclusive para fazer esse agradecimento conjunto. Sivônia me ajuda no canal, principalmente com argumento que depois viram roteiros, né? Esses roteiros que eu faço, eles começam com argumento feito por Sivônia Lima. Então, Dr. Zé Carlos, muito obrigado. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro quadro, o Conexão Simbrense. Fica meu agradecimento também pela audiência do último vídeo publicado, o vídeo sobre a história de Sanharó. Uma audiência enorme. A gente tá já, a essa altura que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com quase 1000 visualizações em muito pouco tempo, em poucos dias. Para um canal desse tamanho é algo muito inusitado. Embora eu não tenha entendido ainda o que aconteceu para ser um sucesso tão grande, eu só posso atribuir a divulgação de vocês e a audiência de Sanharó. Então, muito obrigado mesmo. Espero que o canal continue com esse ritmo, né? Porque quanto mais audiência a gente tiver, mais conhecimento a gente divulga, mais a gente aprende, porque a gente troca mais ideias, a gente tem mais chance de debater com vocês os temas e a gente cresce junto. Então, no próximo programa, a gente não sabe quando vai ao ar, talvez não tenha uma data fixa para esse quadro, mas sempre que for viável, sempre que houver uma motivação para ele, a gente volta, tá bom? E os vídeos regulares devem continuar pelo menos uma vez por semana. É isso.